estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. As capacidades têm que ser desenvolvidas antes que possas usá-las. Isso não é verdadeiro em relação a coisa alguma que Deus tenha criado, mas é a solução mais benigna possível para o que tu fizeste. Em uma situação impossível, podes desenvolver as tuas capacidades a ponto de poderem fazer-te sair disso. Tens um guia para mostrar-te como desenvolvê-las, mas não tens outro comandante a não ser tu mesmo. Isso te deixa a cargo do reino, tendo ambos um guia para achá-lo e um meio para conservá-lo. Tens um modelo a seguir que fortalecerá o teu comando e nunca te desviará dele de modo algum. Portanto, tu és aquele que retém o lugar central na tua escravidão imaginada, que em si mesma demonstra que não estás escravizado. A gente está acostumado a acreditar que a gente primeiro precisa desenvolver capacidades para fazer alguma coisa, né? E ele parte exatamente dessa crença. Só que ele diz que com Deus não precisa nada disso. Na semana passada, a gente viu que no céu não tem capacidades, né? No nível do espírito não tem capacidade a potencializar, porque somos onipotentes. Então não há o que potencializar. Todo aquele poder que nós tínhamos, ele se deteriorou, e o que nos restou no fundinho da lata foi a capacidade. Então agora tudo nós temos que desenvolver ou potencializar capacidades para conseguir resolver as situações que estão ao nosso entorno. Isso são as capacidades, né? Então, ele disse, nós vimos na semana passada, então, que nós ficamos desenvolvendo capacidade. A capacidade de apertar no íconezinho do celular e potencializada essa capacidade, nós nos comunicamos à distância. E podemos encostar o dedinho em um outro ícone, e então nós vamos apertando esse outro ícone, conseguir enviar e receber também imagem, além do som. Então essas são as capacidades que nós vamos potencializando. Então todas as capacidades agora nós temos que potencializar. Ele diz que nós temos um guia para nos ajudar a potencializar a nossa capacidade de estar no reino também. Esse guia é o Espírito Santo. Então, até mesmo essa capacidade, até mesmo isso virou capacidade, que nós temos agora que potencializar. O trabalho que nós fazemos é agora um trabalho de potencializar a nossa capacidade de estar no Espírito. Isso ficou tão distante que virou uma capacidade apenas. Então a capacidade é o que nos restou de tudo o que tínhamos. De todo o reino restou uma capacidade a potencializar. Mas nós temos um guia que nos ajuda a potencializar.
Nós temos a capacidade e temos o guia, mas só temos um comandante. E o comandante é eu mesmo, é você mesmo. Se você não comandar, você não vai conseguir potencializar. Isso está a teu comando. Você que tem que comandar isso. Não há como eu fazer isto por você. Não há como o guia fazer isto por você. Não há como o Espírito Santo fazer por você. Potencializar a sua capacidade é só você mesmo que pode fazer. É só eu mesmo que posso fazer por mim mesmo. Mas temos um guia para ajudar-nos a potencializar. Mas lembre, comandante só tem um, e é tu. É tu que comanda esse processo de potencializar a tua capacidade de retornar ao reino, retornar ao que tu realmente és. Tem que ter persistência, que é o que nós estamos tendo aqui juntos. Sermos persistentes, confiantes, persistentes e procurando estarmos unidos para fortalecer a persistência e a As fé. capacidades têm que ser desenvolvidas antes que possas usá-las. Isso não é verdadeiro em relação a coisa alguma que Deus tenha criado, mas é a solução mais benigna possível para o que tu fizeste. Em uma situação impossível, podes desenvolver as tuas capacidades a ponto de poderem fazer-te sair disso. Tens um guia para mostrar-te como desenvolvê-las, mas não tens outro comandante, a não ser tu mesmo. Isso te deixa a cargo do reino, tendo ambos, um guia para achá-lo e um meio para conservá-lo. Tens um modelo a seguir que fortalecerá o teu comando e nunca te desviará dele de modo algum. Portanto, tu és aquele que retém o lugar central na tua escravidão imaginada, que em si mesma demonstra que não estás escravizado. O que nos restou no nosso distanciamento do reino foram as capacidades a potencializar. Isso não tem nada a ver com o reino, com o que Deus criou, mas tem a ver com o que nós fizemos para nós mesmos. Agora temos que potencializar qualquer coisa que queremos fazer, temos que potencializar a capacidade. Então, se eu quero ser engenheiro e tenho uma capacidade, eu tenho que potencializar. Então eu vou para uma universidade para potencializar a minha capacidade de trabalhar como engenheiro. E assim para todas as capacidades que temos, são necessárias potencializações. Nós temos guias, tanto para potencializar as capacidades para atuarmos aqui, como Deus nos deu um guia para potencializar a nossa capacidade de retornar para o reino. Esse guia, ele vai potencializar a nossa capacidade e vai ajudar-nos a retermos isso, para não perdermos. É o Espírito Santo nosso guia, mas o comandante somos nós mesmos. E assim podemos retornar ao reino se nós potencializarmos essa capacidade também. Estás em uma situação impossível só porque pensas que é possível estar. Estarias em uma situação impossível se Deus te mostrasse a tua perfeição e te provasse que estavas errado? Isso demonstraria que os perfeitos são inadequados para trazer a si mesmos
a consciência da própria perfeição. E assim estaria de acordo com a crença segundo a qual aqueles que têm tudo precisam de ajuda e, portanto, são impotentes. Esse é o tipo de raciocínio em que se engaja o ego. Deus, que sabe que as suas criações são perfeitas, não as afronta. Isso seria tão impossível quanto a noção do ego que pensa tê-lo, né? Tê-lo com L maiúsculo, tê-lo afrontado. E aqui a gente saiu da perfeição e nós mesmos temos que retornar. Porque nós somos perfeitos, e se Deus intervir, é a mesma coisa que dizer que nós somos imperfeitos e inadequados, e não, como ele diz aqui, e não podemos retornar ao reino por nós mesmos. Deus criou a perfeição, nós somos criações de Deus e somos perfeitos. Então, nós podemos retornar. Ele nos deu um guia, mas o comando é nosso. Porque nós somos perfeitos e a perfeição. Nada pode interferir, porque se houvesse uma interferência, o Espírito Santo vai potencializar para ti a capacidade. Deus vai potencializar. O cara ali da esquina vai fazer isso para ti. É a mesma coisa que dizer que a criação perfeita de Deus é inadequada e imperfeita, e por isso precisa de ajuda para adequar-se ou para buscar ou para aperfeiçoar-se. Aquilo que é perfeito precisa ser aperfeiçoado. Aquilo que é perfeito é inadequado. Então, por isso que Deus não interfere. Por isso que no parágrafo anterior ele disse: você tem a capacidade e tem o guia para potencializar a capacidade. O guia vai te ajudar a potencializar e a reter a potência, mas não pode interferir. Por isto, e não pode ajudar. Por isto, você só tem um comandante, que é você. Porque se alguém der o comando, ou alguém interferir, ou alguém ajudar, é a mesma coisa que dizer você é inadequado, é incapaz, é imperfeito. E aí acabou com a criação perfeita de Deus. Por isso não há como alguém fazer isto por você. Uma mulher estava com uma desorientação e foi pedir uma orientação. E aí ajudei ela a encontrar o seu norte e disse: muito bem, agora é contigo. Mas ela ficou na lojinha e andava para lá e para cá, e de repente ela dizia: Jorge, mas me ajuda, Jorge. Eu disse: mas eu já ajudei. Eu já mostrei, eu já dei a orientação que eu podia dar, eu já conseguia contigo encontrar o teu norte, a orientação. O que eu posso fazer é isso. Aí ela ficava: mas me ajuda, faz alguma coisa por mim. Eu disse: mas não tem nada que eu possa fazer por você. O que eu posso fazer é orientá-la, e isso eu já fiz. Aí eu disse: agora você tem que fazer o que foi orientado. Você tem que buscar seguir a orientação. Mas faz alguma coisa por mim, faz alguma coisa por mim, faz alguma coisa por mim. Eu disse: não posso. Não tem como. Isso é você mesma que tem que fazer. Então, eu já, dentro do que eu podia fazer, de ajudar a guiá-la para encontrar a orientação, isso eu já fiz. Mas me ajuda, faz alguma coisa por mim, faz alguma coisa por mim. Puxa, a pessoa não quer fazer nada. E ela ficou mais um tempo, dizia: mas por que você não faz alguma coisa por mim? Não vê que eu estou pedindo para fazer alguma coisa por mim?
Ela um pouco assim, infelizmente não há o que eu fazer. Quer uma aguinha? Aí ela disse, quero. Tá com sede? Tô. Então eu vou pegar uma água. Aí fui lá, peguei um copo d'água, e eu sou distraído, né? Eu cheguei na frente da pessoa, quando eu vi, eu estava tomando a água. Aí eu disse, como eu sou distraído, acabei tomando só água. Não se preocupe, vou buscar outra. Aí fui lá, peguei outro copo d'água e cheguei conversando e dizendo, e aí, você melhorou? Está bem? E acabei botando o copo na boca e tomando a água dela de novo. Aí disse, outra vez. Eu acho que estou com falta de concentração. Mas não se preocupe, eu vou buscar outro copo d'água. Aí peguei outro copo d'água e aí quando eu cheguei, você vê, em vez de dar água para ela, eu sentei e comecei a tomar água. Ela olhou para mim e disse, de novo. E aí eu não lembro quem é que estava lá sentado, e ela se voltou para a pessoa que estava lá também e disse, olha, eu acho que eu vim no lugar errado. Eu acho que o Jorge não está bem. E a pessoa olhou para ela e disse, por quê? Olha, já é o quarto copo d'água que ele vai buscar para mim. E aí ele chega tomando, agora sentou e está tomando meu copo d'água. Ele não está bem. Esse rapaz não está bem. Eu acho que eu vim no lugar errado buscar uma orientação. Aí eu disse a ela, senta aí. Você ficou aqui mais de uma hora pedindo, faça alguma coisa por mim, faça alguma coisa por mim, e eu disse, não posso. Mas faça alguma coisa por mim, eu disse, eu já te dei a orientação. Eu não posso fazer as coisas que você tem que fazer por você, isso é você que tem que fazer. Isso que foi orientado, você tem que fazer. Eu não tenho como fazer isso por você. E você diz, mas faça alguma coisa por mim, mas faça alguma coisa por mim. Chegou uma hora, eu disse, está bem, eu vou fazer. Está com sede? E você disse que estava. Bom, eu comecei a tomar água por você. Isso que eu estava fazendo era tomar água por você. Era fazer alguma coisa por você. E agradeço por você ter percebido que eu já não aguentava mais de tanto tomar água. Esperando que você se desse conta que eu não posso tomar água por você. Eu posso dizer onde está a água, onde está o copo. Posso dizer, vá lá e sirva-se. Mas tomar água por você, eu não posso. Não há como eu fazer isto. Isso não vai saciar sua sede e vai me dar um problema de excesso de liquidez. Então é isso. Deus sabe que você tem que fazer ou desfazer o que tu fez. Para desfazer o que eu fiz, eu tenho que potencializar a capacidade para desfazer o que eu fiz. E retornar para o Rei. Então ele me dá um guia que me orienta, vai por aqui. Mas só tem um comandante, sou eu mesmo. Não tem ninguém que possa fazer por mim. E se tivesse alguém para tomar água por mim, isso não iria saciar minha sede. É claro que tem exceções, como toda regra. Assim, se vocês quiserem tomar um sorvete de chocolate, isso eu posso fazer por você. Assim que passar a pandemia, se você quiser passar 15 dias em Cancún, num resortzinho simples, assim de frente para o mar, isto eu posso fazer por você. Me dá o dinheiro e a passagem que eu faço. Tem coisas que eu posso fazer por você. E me proponho. E sou muito grato por você me oferecer a oportunidade de fazer alguma coisa por você.
mas vou potencializar a capacidade de voltar para o reino. Fazer por você eu não posso, só posso fazer por mim mesmo. Tem uma outra passagem que eu lembro aqui várias vezes, que ainda menino, eu passava todo dia, no mínimo 2 vezes, na frente de uma pequena igrejinha da cidade onde eu nasci, no interior do Rio Grande do Sul, de nome Giruá, e tinha uma igrejinha que ainda durante a minha infância ela foi desconstruída, porque caiu um raio na igreja, uma igrejinha pequena, antiga, uma preciosidade, vocês vejam, e foi desconstruída, em vez de ser reconstituída, resolveram desconstruir e fazer uma nova e grande. Se perdeu uma preciosidade, né? Mas a gente tem que saber que preciosos somos nós, e tudo aqui que é pó, ao pó voltará. A igrejinha voltou ao pó, né? E lá se reconstruiu outra, que também voltará ao pó. Claro que voltará, né? Então, tinha uma cruz grande de madeira, e para o meu tamanho, quando eu ficava na frente dela, eu achava que ela era enorme, né? São as percepções, né? E no braço horizontal estava escrito "Salva a tua alma". E eu tenho essa imagem na minha memória de eu estar parado na frente da cruz, lendo "Salva a tua alma", e eu não passava lá sem ler, sem parar e olhar para aquilo, e aquilo para mim era meio assustador. Por quê? Porque eu pensava assim, se na cruz está escrito "Salva a tua alma", é porque eu tenho que salvar a minha alma. Se eu tenho que salvar, é porque eu não estou santo, é porque minha alma está a perigo. E isso não era uma situação que me parecia que estava correta, porque agora eu precisava salvar a minha alma. Ninguém precisa salvar aquilo que já está no reino, né? Mas eu não entendia. Então, agora eu compreendo que salvar a tua alma é a tua única missão, a tua única função. E só tu pode fazer. E é só o que tu pode fazer, salvar a tua alma. A do outro não podes. Então eu vou ajudar a salvar a alma do outro. Não pode, salva a tua. Quando a gente entra no avião, a gente ouve as instruções de bordo, as primeiras instruções de bordo. E eles dizem, em caso de despressurização, cairão máscaras de oxigênio. Puxe que estiver mais próxima para si, coloque ela sobre o nariz e a boca e respire. Só depois ajude quem estiver próximo. Isto é, salva a tua alma. Depois que tu tiver salvado a tua, quem sabe tu pode orientar o próximo para que ele consiga encontrar a máscara dele para salvar a dele. Mas respirar por ele você não pode. Mas primeiro salva a tua. Porque se você não tentar salvar do outro, você não vai conseguir, porque vai faltar ar por você, você vai atrapalhar o outro. Aí nós vamos ter 2 que não conseguiram se salvar, porque um ficou tentando ajudar o outro a pegar a máscara, se atrapalhar, faltou o ar e não conseguiram. Então, isso não é egoísmo. Primeiro salva a si mesmo. Isso é sabedoria. Isso está na lei dos homens também. Primeiro pegue a máscara que estiver mais próxima, puxe para si, coloque sobre o nariz e os olhos. Respira, vê se funcionou. Agora tu olha para os lados, para ver se tu pode ajudar alguém. Assim, aquele que não está salvo não pode salvar ninguém. Aquele que não está curado
não pode estender a cura. Aquele que não está feliz não pode estender a felicidade. Aquele que não está no Espírito Santo não está são. Como é que vai estender sanidade? Não pode. Isso que quer dizer, você tem a capacidade, você tem o guia para potencializar a capacidade, mas só tem um comandante, é você. Você é o único que pode dar os comandos para potencializar. E ninguém pode fazer isso por você, porque quem tentar fazer por você estará interferindo. E a interferência coloca você como incapaz. Por isso que nada pode interferir nesse processo de você voltar para o reino, porque você é a criação perfeita de Deus, você é o Filho perfeito de Deus, e qualquer interferência seria o mesmo que dizer que a criação perfeita de Deus não é perfeita, é incapaz e inadequada. Então ele não interfere. Te resta capacidade. A capacidade pode ser potencializada. Você tem um guia para potencializá-la, mas o comandante és tu. Por isso que ninguém interfere. Estás em uma situação impossível só porque pensas que é possível estar. Estarias em uma situação impossível se Deus te mostrasse a tua perfeição e te provasse que estavas errado? Isso demonstraria que os perfeitos são inadequados para trazer a si mesmos a consciência da própria perfeição. E assim estaria de acordo com a crença segundo a qual aqueles que têm tudo precisam de ajuda e, portanto, são impotentes. Esse é o tipo de raciocínio em que se engaja o ego. Deus, que sabe que as suas criações são perfeitas, não as afronta. Isso seria tão impossível quanto a noção do ego que pensa tê-lo afrontado. É por isso que o Espírito Santo nunca comanda. Comandar é assumir a desigualdade, que o Espírito Santo demonstra que não existe. A fidelidade a premissas é uma lei da mente e tudo que Deus criou é fiel às suas leis. Porém, a fidelidade a outras leis é também possível, não porque as leis sejam verdadeiras, mas porque tu as fizeste. O que seria ganho se Deus te provasse que tens pensado de modo insano? É possível que Deus perca a sua própria certeza? Eu disse frequentemente que o que tu ensinas tu és. Quererias tu que Deus te ensinasse que tens pecado? Se Ele confrontasse o ser que tu fizeste com a verdade que Ele criou para ti, o que poderias ser senão medroso? Duvidarias da tua mente certa, que é o único lugar onde podes achar a sanidade que Deus te deu. Por isso que o comando é seu, por isso que o Espírito Santo nunca comanda, porque comandar é assumir a desigualdade. Então, se eu comando, eu vejo você como desigual, que você é menos porque você precisa ser comandado. Então, o processo de potencialização da tua capacidade é teu, por isso só tem um comandante. Então, ele guia, mas não comanda. Porque comandar seria aceitar a desigualdade que o próprio Espírito Santo ensina que não tem, não existe desigualdade, temos uma capacidade e precisamos potencializá-la.
Que só a potência nós perdemos, restou só a capacidade para potencializar a capacidade para voltar ao amor, para voltar ao reino, tá? Então, isso é o que eu tenho que fazer, mas eu não sei como. Deus nos dá o guia, mas o guia não comanda, ele guia, ele orienta, mas ele não comanda, ele não faz por ti, ele não determina, ele só orienta. Você vai se quer, tá? Porque se ele comandar, então ele vai te ver como desigual. Entendi. Tá? Então, por isso que você é o único comandante, só tem um comandante que é você. A fidelidade é premissas. É uma lei da mente. É uma lei da mente, tudo que Deus criou é fiel às suas O leis. sistema é absolutamente coerente, perfeito. A premissa é fiel. Tudo que ele cria é perfeito, então há congruência plena. Não há rachadura, não há brecha, é tudo muito harmônico, né? Não há incoerência, é absolutamente coerente, absolutamente incontestável. É lei, é verdade. Tudo que Deus criou é fiel às suas leis. Então a fidelidade, se é assim que funcionam as premissas em tua mente e é assim que tu foste criado, e tu foste criado segundo as premissas das leis de Deus, e tudo que Deus criou é fiel à criação, então a fidelidade a outras leis também é possível. Não porque sejam verdadeiras, mas porque tu as fizeste. Como tu é a criatura perfeita de Deus, o que tu faz segue as mesmas premissas. Aquilo que tu fez é fiel a ti, e tu é fiel àquilo que tu fizeste. Da mesma forma que aquilo que Deus criou, é fiel a Ele e Ele é fiel ao que fez. Porque estas são as premissas. E as premissas funcionam em todos os níveis. Para aquilo que é verdadeiro, como as leis de Deus, e para aquele que Ele criou, e para aquilo que tu fizeste. Mesmo que não seja verdadeiro, seguem as mesmas premissas de fidelidade. Então eu posso criar uma lei e ser fiel a elas. Porque eu a fiz. Posso fazer uma lei. Corrigindo, então eu posso fazer uma lei e vou ser fiel a elas porque eu a fiz. E ela será fiel a mim também. Porque eu sou aquele que fez a lei. O que seria ganho se Deus te provasse que tens pensado de modo insano? É provável que Deus perca a sua própria certeza? Eu disse frequentemente que o que tu ensinas, tu és. O que tu ensina, tu és. Aí, o que aconteceria se Deus te provasse que tu está pensando de modo insano? Se Deus pensasse que tu está pensando de modo insano, Ele estaria ensinando isso. E Ele próprio nos diz, eu ensino para você que aquilo que tu pensa, tu és. Porque é aquilo que tu ensinas. Então Ele ia ensinar para nós, olha, eu vou ensinar para ti que você está ensinando de modo insano. E aquilo que tu ensina, tu és. Então Deus nunca vai ensinar para ti que tu está pensando de modo insano, porque isso tiraria a própria certeza de Deus da sua própria sanidade. Deus não ensina. Ensinar implica uma falta que Deus sabe que não existe. Deus não é conflitado. O ensino tem por objetivo a mudança, mas Deus apenas criou o imutável. A separação não foi uma perda da perfeição, mas um fracasso na comunicação. Uma forma de comunicação áspera e estridente surgiu como a voz do ego. Ela não podia estilhaçar a paz de Deus, mas podia estilhaçar a tua.
Deus não a silenciou, porque erradicá-la seria atacá-la. Sendo questionado, ele não questionou, simplesmente deu a resposta. A sua resposta é o teu professor. Ele não ataca, não pergunta, não considera, não ensina, porque não considera nada falho, que tudo está perfeito. A única resposta são do amor, esse capítulo. E as lições do amor. Então a resposta, né, a sua resposta é o teu professor. Nós vimos aqui que aquilo que tu ensina, tu és. Né? Então Deus é Cristo, mas Deus não ensina o que é. Então por que Deus não ensina o amor? Porque o ensino tem como objetivo a mudança. E você é criado por Deus como o próprio Deus é. Então você vai ensinar aquilo que tu já é. O ensino, ele percebe uma falha, algo que tem que ser ensinado porque tu não sabes, algo que tu precisas mudar. Isso é o ensino. Como Deus é amor, então ele não ensina nada, porque tu também és, e o amor não tem que ser ensinado, porque aquilo que tu és, não há o que ser ensinado aquilo que tu já és. Não tem nada para ser ensinado a partir de Deus. Se Deus criou o imutável e o ensino, ele acontece para que aconteça uma mudança, o ensino serve para mudar algo, e Deus criou o imutável, não tem nada para ensinar. A separação foi um fracasso na comunicação, não na perfeição. Não foi a quebra da perfeição, foi um fracasso na comunicação. E aí surgiu a voz estridente do ego. Mas Deus não calou a voz estridente do ego. E por quê? A forma de comunicação áspera e estridente surgiu como a voz do ego. Ela não pode estilhaçar a paz de Deus, mas podia estilhaçar a tua. Deus não a silenciou, porque erradicá-la seria atacá-la. Sendo questionado, ele não questionou, simplesmente deu a resposta. A sua resposta é o teu professor. Deus deu a resposta. Ele não atacou, não a calou, porque calar seria atacá-la. E Deus não ataca. Mas ele deu a resposta é o teu professor é o Espírito Santo. Ele não silenciou a voz do ego e, sendo questionado, não questionou. Ele simplesmente deu a resposta. A resposta é o teu professor. Como seria sendo questionado, não questionou, simplesmente deu a resposta é o teu professor? Nós questionamos toda hora. Por que essa pandemia, meu Deus? Por que isso acontece comigo, meu Deus? Por que, meu Deus, isso está acontecendo comigo? Por que Deus, se Ele é tão poderoso, Ele deixa as pessoas sofrerem? Por que Deus, se Ele existe, se Ele é tão poderoso, tem criancinha passando fome, tem gente morrendo do vírus? Por quê? Por que, meu Deus? Então ele diz, sendo questionado, por que, meu Deus, ele não questionou. Ele simplesmente deu a resposta. A resposta é o teu professor. Teu professor é o Espírito Santo. Então o que ele diz? O que você precisa fazer? Para todas as situações, o que te restaram foram capacidades
Então, por que a casa caiu? Você tem a capacidade para potencializar, para fazer uma casa mais estável. Então, vai potencializar. Ah, então eu vou fazer arquitetura, engenharia para fazer uma casa que não cai. Isso. Tá bom. Então, tudo você potencializa as suas capacidades. E nós temos todas as capacidades. Nós podemos potencializar qualquer uma, todas. Mas quando você está em sofrimento, que você diz, por que meu Deus, por que eu, meu Deus, por que meu Deus, por quê? Ele não questiona, ele dá um guia. O guia é o Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz? Ele te guia, mas não comanda. E diz, volta para o reino. Por quê? Porque o reino é imutável, inabalável, é a paz de Deus, é a felicidade, é a alegria. E o que tem fora do reino? O caos. E o caos obedece às leis do caos. Ah, mas então nós vamos mudar isso. Você não vai mudar o caos. Você não vai mudar as leis do caos. O mundo não vai deixar de ser caótico. Então aquele que tenta salvar o mundo ou mudar o caos, você não vai conseguir. Não vai. Esquece o caos do mundo, em vez de potencializar suas capacidades para tentar resolver o problema do caos do mundo, né? Por que tu não potencializa a tua capacidade para retornar ao reino, que é a pura ausência de caos? Lá o que tem? A perfeição, aquilo que é imutável e perfeito. Lembre da história do Pequeno Príncipe, que ele viajou nas asas de um pássaro até o planeta Terra. Viajou pela galáxia e chegou ao planeta Terra. E lá no deserto, por acaso, né, porque esse mundo é regido pelo caos e pelo acaso, o aviãozinho do Exupéry deu uma pane caótica e ele teve que, por acaso, aterrissar no deserto. E por acaso ele conseguiu, sem quebrar o avião e sem se ferir. Por acaso, bem próximo do lugar onde aterrissou o Pequeno Príncipe. E o Pequeno Príncipe falava de um lugar de onde ele veio, que agora, com esse corpo que ele tinha, que ele conseguiu para entrar nesse plano, nesse planeta, ele não conseguia mais voltar. Porque à medida que ele veio nas asas de um pássaro até aqui, ele foi criando um corpo, porque aqui nós precisamos de um corpo para ficar aqui. Então, esse corpo, ele nos garante a permanência no chão. Mas não conseguimos com ele voltar. Parece a história do Adão, que caiu aqui e não conseguiu voltar. Mas, por acaso, tinha uma serpente que morava numa árvore seca lá no deserto, que conversava com o Pequeno Príncipe e dizia, olha, se quiser voltar é só falar comigo. E como é que faz? Eu te liberto do corpo. Que, por acaso, é o processo inverso do Adão e da Eva. Porque a serpente provocou o Adão e a Eva para eles virem para cá. E agora tu vê que até a serpente fez a expiação, né? A serpente, então, resolveu que poderia fazer, ela sabia como proceder para libertar o Pequeno Príncipe, para voltar para o paraíso de onde ele veio.
E como era esse paraíso de onde o pequeno príncipe veio? Como é que ele dizia que era? No poema de Milton, em O Paraíso Perdido, ele diz: de 1000 tons as flores de 1000 tons, e já sem espinhos a rosa. Assim era o paraíso. E como que o pequeno príncipe relata o paraíso? Exatamente assim. Que ele tinha uma rosa, que a rosa estava lá, e que ele criava a rosa, que não tinha espinhos, e aquilo, ela ia estar lá eternamente, para sempre. E ele se comunicava com a rosa e com as suas criações. E tudo que ele criava era imutável e eterno. E aqui ele não estava conseguindo entender, então ele queria voltar. O nosso Exupéry, em sua tentativa de fazer o avião voltar a funcionar, tentava demover essa ideia do pequeno príncipe. Não, não e não. Não dê ouvidos à serpente, ele dizia. E ele disse, mas a serpente prometeu que pode me devolver para o reino. E como era devolver para o reino? Se a serpente o picasse, ele ia conseguir sair do corpo. O corpo ia voltar ao pó e a mente do pequeno príncipe voltava para o paraíso perdido. A serpente aqui, ela faz a remissão, faz a expiação, desfaz o que fez na história da Eva e do Adão. Assim, então, por acaso, o Exupéry conseguiu fazer o seu aviãozinho voltar a funcionar. E aí foi pegar o pequeno príncipe e descobriu que ele tinha aceito a proposta da serpente e encontrou lá apenas o corpo de pó. E ele ainda disse, por que aceitaste a proposta da serpente? E chorou diante do corpo do pequeno príncipe, cuja mente tinha voltado para o paraíso, onde as flores de 1000 tons, e já sem espinhos, a rosa, eram imutáveis e eternos. Então, o que diz aqui? Você tem uma capacidade a potencializar. Você não sabe como. Então você questiona a Deus. Por que, meu Deus, que eu estou sofrendo? Ele não responde o questionamento e não questiona o teu questionamento. Ele dá a resposta. A resposta é o teu professor. E o teu professor é o guia. Mas o comandante é você. Porque ele não vai interferir por todos os aspectos que nós aqui já esclarecemos hoje. Assim, outra vez, Deus dá a resposta. A resposta é o teu professor. O teu professor é aquele que te guia, aquele que te ensina a potencializar, mas não interfere, porque interferir, me ajuda aqui, meu Deus, não posso. Eu não posso beber a água por você, porque isso não ia saciar sua sede. Eu não posso fazer por você. Mas você pode, porque você é a criação perfeita de Deus. Mas essas são as premissas de que tudo que Deus criou é fiel a Ele, porque as leis de Deus foram criadas por Deus e são fiéis
a quem as criou. Mas você pode fazer outras leis e ser fiéis a elas. Então nós fizemos as leis do caos, que nos fazem sofrer. Nós podemos ser fiéis a elas. Mas se você quer potencializar a tua capacidade de retornar ao reino, a resposta é o professor. O professor é o teu guia. Ele te guia, mas ele não faz o dever de casa por você. E nem deve fazer. Porque se ele fizer, ele vai aí sim fazer você acreditar que você é inadequado e imperfeito. E ele sabe que você não é. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar.